Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês mais uma super dica de leitura de um livro que eu tenho ouvido muito falar. Já vi algumas pessoas lendo esse livro e perguntaram se eu havia lido. De tão curiosa, fui lá e li. E o livro de hoje foi escrito pela autora Colleen Hoover e o nome do livro de hoje É Assim que Acaba. Antes de falar sobre ele, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu falei, esse foi um livro que me foi perguntado, tenho visto muito sobre ele e logo na capa do livro tem a frase de uma outra autora falando sobre esse livro que diz o seguinte: toda pessoa com coração devia ler este livro. E eu vou ser sincera, com ou sem coração, eu acho que, de fato, todas as pessoas deveriam ler este livro. E esse livro foi inspirado na história da própria mãe da autora, da Colleen Hoover. E esse livro conta a história da Lily Bloom, que logo após o falecimento de seu pai, logo após a cerimônia de falecimento de seu pai, onde ela acabou causando, de uma certa forma, ela resolve dar uma espairecida num terraço de um prédio. Enquanto ela tá lá dando uma espairecida no terraço desse prédio, escondidinha, chega uma pessoa, chega um cara quebrando cadeira, todo estressado, buscando também a mesma paz ali em cima. O nome desse cara é Riley. Segundo a descrição da própria Lily, o cara é lindo. Tem as mãos cuidadas, cheira a dinheiro e parece ser bem mais velho do que eu. Seus olhos se enrugam ao me seguir e seus lábios parecem em bico mesmo quando relaxados. Quando chego ao lado do prédio com vista para a rua, eu me inclino e fico olhando os carros lá embaixo, tentando não demonstrar minha admiração. Só pelo corte de cabelo já dá para perceber que esse é o tipo de homem que impressiona facilmente, e eu me recuso a alimentar o seu ego. E aí, uma vez nesse terraço, nesse telhado, eles acabam conversando durante a noite e um acaba explicando para o outro qual era o motivo de cada um estar ali, do que eles estavam fugindo e qual era a sua situação no momento. E aí é quando a Lily explica por que ela não tinha tanto apreço pelo pai dela. E ela diz o seguinte: meu pai era violento, não comigo, com minha mãe. Ficava tão alterado quando brigavam que às vezes até batia nela. Quando isso acontecia, ele passava 1 ou 2 semanas tentando recompensá-la pelo que acontecera. Comprava flores ou nos levava para jantar fora. Às vezes, ele comprava alguma coisa para mim, porque sabia como eu odiava essas brigas. Quando eu era criança, ansiava por elas, porque sabia que se ele batesse em minha mãe, as 2 semanas seguintes seriam ótimas. Claro que, se fosse possível, eu nunca permitiria que a machucasse, mas a violência era inevitável no casamento dos dois e se tornou nosso padrão. Quando fiquei mais velha, percebi que não fazer nada também me tornava culpada. Passei boa parte da vida o odiando por ser uma pessoa tão ruim, mas não sei se sou melhor. Talvez nós dois sejamos pessoas ruins. E aí, logo depois do funeral, que ela volta para casa dela, ela leva consigo diversas caixas de coisas da infância que ela tinha trazido da casa dos pais. E entre esses objetos tem diversos diários que a Lily escrevia. E é muito curioso porque ela não queria escrever um diário de uma forma tradicional, como uma forma de confissão, e ela era muito fã da comediante, também apresentadora de televisão, Ellen DeGeneres, que é muito famosa nos Estados Unidos. E aí o diário dela era escrito como se fossem cartas para Ellen, como se a Ellen fosse ler essas cartas ao vivo. Então ela tanto comentava sobre as coisas que ela tinha assistido no programa, e aí ela acabava contando as coisas que tinham acontecido na vida dela. E durante o livro todo ela vai lendo diversas dessas passagens da adolescência dela. Passa-se então mais ou menos 1 ano desde que ela encontrou esse Riley no telhado, e aí ela decidiu abrir uma floricultura, tá bem do seu próprio negócio na cidade de Boston,
Enquanto ela tá lá organizando as coisas, aparece uma moça pedindo por emprego. E aí elas acabam se tornando super amigas e ela acaba contratando essa moça, mesmo que ela não precise de dinheiro, ela é uma moça rica, mas que quer trabalhar só para afastar o tédio. E, coincidentemente, quem é o irmão desta moça? O Riley, óbvio, que ela encontrou lá em cima do telhado. E aí eles se reencontram. E aí a coisa começa a acontecer. Rola, obviamente, um romance, todo um encantamento. E eu vou pular um pouco já essa parte. Em questão de 6 meses, eles já estão se casando. Nessa parte do livro foi quando eu já dei um estalo e falei: as coisas estão indo rápido demais. Esse cara parece um pouco obcecado. E aí é muito curioso porque a autora escreveu de uma forma que você mergulha dentro da cabeça da Lily. Então, muitas partes do livro, quando ela ficava assustada, eu me assustava, quando ela chorava, eu chorava. É como se você, de fato, mergulhasse dentro da cabeça da personagem. É um livro extremamente bem escrito. E aí é muito interessante que ela, no começo, vai narrando algumas passagens, algumas cenas de violência doméstica que ela foi presenciando, e a forma como a coisa vai evoluindo é muito sutil. Então ela deixa muito claro que entre uma briga e outra tinha um intervalo grande, suficiente para a mãe esquecer, mas chegou num ponto onde a coisa ficou mais feia, nessa passagem aqui. Abri o portão da garagem e não vi minha mãe. Só vi meu pai atrás do carro fazendo alguma coisa. Dei um passo para perto e percebi por que não estava conseguindo ver minha mãe. Ele a tinha empurrado sobre o capô e estava com as mãos em seu pescoço. Ele a estava estrangulando, Ellen. Só de pensar, dá vontade de chorar. Ele estava gritando com ela, encarando-a com muito ódio, dizendo que ela não respeitava o seu trabalho árduo. Não sei por que estava zangado, afinal eu só consegui ouvir o silêncio de mamãe enquanto se forçava para respirar. Os próximos minutos são um borrão, mas sei que comecei a gritar com ele. Pulei nas costas de meu pai e comecei a bater em sua têmpora. E depois não estava mais. Não sei mesmo o que aconteceu, mas acho que ele me jogou para longe. Só lembro que uma hora eu estava nas costas dele e depois estava no chão, com a testa muito dolorida. Minha mãe estava sentada ao meu lado, segurando minha cabeça e pedindo desculpas. Olhei ao redor em busca de meu pai, mas não o encontrei. Ele tinha saído de carro depois que bati a cabeça. Minha mãe me deu um pano e me disse para colocar na cabeça porque estava sangrando. Ela me ajudou a entrar no carro e me levou para o hospital. No caminho, só me disse uma coisa. Quando perguntarem o que aconteceu, diga que escorregou no gelo. Quando ela disse isso, eu só olhei pela janela e comecei a chorar, porque tinha certeza de que havia sido a gota d'água, que ela o deixaria depois de ele ter me machucado. Foi naquele momento que percebi que ela nunca o largaria. Precisei levar 9 pontos na testa. Ainda não sei onde bati a cabeça, mas não importa. O fato é que foi por causa do meu pai que eu me machuquei. E ele nem ficou para conferir como eu estava. Simplesmente deixou nós duas no chão da garagem e foi embora. Cheguei em casa muito tarde ontem à noite e logo peguei no sono, porque eles me deram algum analgésico. Então deu pra ver que são relatos muito fortes e ela abre muito o coração. E nessas cartas que ela vai lendo, ela acaba repassando o primeiro romance que ela viveu na vida dela, justamente com um garoto que também sofria maus tratos dentro de casa e acabou sendo expulso e encontrou uma casa abandonada e ali ele se refugiou. E aí ele e a Lily acabam fazendo amizade e isso acaba se tornando um romance. E é muito triste porque esse rapaz, mesmo as pessoas não sabendo por qual motivo ele foi parar na casa abandonada, por qual motivo ele não tem lar, as pessoas já chamam ele de mendigo, já julgam ele como drogado e não tem nada disso. E aí ela fala o seguinte: sei que tem muitos ricos egoístas por aí. Caramba, existem até pessoas pobres egoístas e pessoas de classe média egoístas. Meus pais, por exemplo, não somos ricos, mas certamente não somos pobres demais para não ajudar os outros. No entanto, acho que meu pai nunca fez nenhuma caridade. Nem todo mundo é mendigo por escolha. Os mendigos estão na rua porque não tem ajuda suficiente para todos. E pessoas como meu pai são o problema. Em vez de ajudar,
usam os piores casos como uma desculpa para o próprio egoísmo, para a própria ganância. E é muito legal porque você percebe que mesmo tendo sido criada de uma maneira, ela pensa por conta própria, ela reflete sobre as coisas e ela, mesmo tendo sido criada por pessoas ruins, ela não se tornou uma pessoa ruim. Ela foi uma pessoa que procurou refletir, viu que aquilo estava errado e resolveu mudar a sua postura e a sua atitude. No entanto, uma das coisas que eu já vi diversas vezes em pesquisas, em outros livros, é que pessoas que sofrem, que veem algum tipo de violência acontecendo dentro de casa, infelizmente acabam passando pela mesma coisa várias vezes na vida adulta. E é justamente esse ciclo que acaba se repetindo com a Lily. Como eu falei, o Riley, ele é neurocirurgião, então é um cara que estuda bastante, quer ter muito sucesso na carreira, e aí ele e a Lily começam a ter um relacionamento. No entanto, um belo dia que ela resolve fazer um ensopado e acaba esquecendo o ensopado no fogo, o Riley vai querer ajudar e resolve pegar a panela sem utilizar um pano, um pegador e acaba queimando a mão. Sendo que ele tem uma cirurgia muito importante para fazer poucos dias depois. E aí acontece o seguinte, ele bate a porta do forno e vai até a torneira, colocando a mão debaixo da água fria, murmurando palavrões. Tento me segurar para não rir, mas o vinho e todas as coisas ridículas que aconteceram nos últimos segundos não me ajudam. Olho para o chão, para a bagunça que vamos ter de limpar e caio na gargalhada. Ainda estou rindo enquanto me inclino para dar uma olhada na mão de Riley. Espero que ele não tenha se machucado muito feio. De repente, não estou mais rindo. Estou no chão, pressionando a mão no canto do olho. Em questão de um segundo, o braço de Riley apareceu do nada e me atingiu, me derrubando para trás. Ele usou força suficiente para que eu me desequilibrasse. Quando caí, meu rosto bateu em um dos puxadores do armário. Sinto a dor espalhando a partir do canto do olho, chegando bem perto de minha têmpora. E então sinto o peso. Em seguida, a aflição, que pressiona cada parte de mim. Muita gravidade empurrando para baixo minhas emoções. Tudo se despedaça. Minhas lágrimas, meu coração, minha risada, minha alma, despedaçados feito cacos de vidro caindo ao redor. Abraço minha cabeça e desejo com toda a força que os últimos 10 segundos desapareçam. Que saco, Lily! Não tem graça! Essa mão é minha carreira, porra! Não o encaro. Dessa vez sua voz não se infiltra no meu corpo. Parece que está me esfaqueando. As palavras afiadas me atingindo como espadas. Então sinto que ele está ao meu lado com sua maldita mão em minhas costas, massageando. Ele tenta afastar meus braços da cabeça, mas me recuso a permitir. Começo a balançar a cabeça, querendo esquecer os últimos 15 segundos. 15 segundos. Só isso já basta para mudar completamente tudo sobre uma pessoa. 15 segundos que nunca teremos de volta. Ele me puxa para perto e começa a beijar o topo de minha cabeça. Me desculpe mesmo, foi só que eu queimei minha mão, entrei em pânico, você estava rindo e... Me desculpe mesmo, Lily. Aconteceu muito rápido, eu não queria te empurrar. Dessa vez não escuto a voz de Riley. Tudo que ouço é a voz de meu pai. Desculpe, Jenny. Foi um acidente. Desculpe mesmo. E é como ela fala, foram 15 segundos para destruir, 15 segundos de pânico total, que infelizmente, já dando um spoiler, não vão ser os únicos 15 segundos dessa relação que ela vai desejar que tenham sumido da vida dela, que ela vai desejar que nunca tenham acontecido. Então, é um livro muito forte, como eu falei, é um livro que mexeu muito com os meus sentimentos, me colocando no papel da personagem. Nossa, chegando até a tremer, porque da raiva, da indignação, da tristeza, você se imaginar naquela situação é muito complicado. Uma coisa que eu sempre pensei foi, nunca que uma pessoa que sofre violência doméstica imaginou um dia que ela ia sofrer aquilo. Ninguém programa esse tipo de coisa. E você criar força para sair desse tipo de situação é muito difícil. E infelizmente não são todas as mulheres que conseguem. Então, deu pra ver que é um livro muito, muito forte, muito bem escrito. Assim, nossa, eu não conheço nenhum outro livro dessa autora, mas já fiquei bastante curiosa.
E se você aí conhece algum outro título dela que seja tão impactante quanto, que você queira sugerir para mim, me escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Mas é um livro que vale muito a pena, eu não vou falar mais sobre isso, mas ele justamente fala sobre essa pessoa, a Lily, que viu isso acontecer na vida dela e está passando pela mesma situação. Então, tanto o que ela pensa quando cada coisa acontece, cada atitude que ela vai tomar no decorrer do livro. Então, se você aí quer saber se a Lily vai seguir o mesmo caminho da mãe, se a Lily não vai seguir o mesmo caminho da mãe, eu super recomendo essa leitura. Foi um livro realmente muito importante. Eu concordo com a frase logo da capa: todas as pessoas com o coração deveriam ler este livro. E, como eu falei, todas as que não têm coração também, porque quem sabe aí o coração começa a bater de uma forma mais empática. É importante esse livro também pra gente não julgar as situações que a gente vê. É muito comum a gente ver uma pessoa que às vezes a gente até conhece, às vezes até do nosso âmbito familiar, do nosso cotidiano, que a gente sabe que passa por esse tipo de situação e a gente não faz nada, a gente só se pergunta: ai, por que ela não vai embora então? Sendo que nem tudo é tão simples assim. E esse livro mostra justamente esses momentos de dúvida, da vontade de ir embora, dos motivos para ficar. Então, com certeza é um livro que vai mexer com muita gente. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa leitura, espero que vocês aproveitem essa leitura ao máximo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau.